Fala pessoal, Daniel Scott aqui. Nesse vídeo vou falar sobre o retorno que o CEO da Azul deu sobre a situação financeira da empresa. Quem assistiu meu último vídeo viu que eu falei que a Azul muito provavelmente vai quebrar, está quebrando, e o CEO fez hoje uma mensagem sobre isso. Eu vou comentar a mensagem dele e eu vou te explicar também porque as companhias aéreas estão te enganando. Todas as companhias, não só a Azul, todas as companhias aéreas estão te enganando. E como elas realmente ganham dinheiro? Por que todas elas quebram? O que acontece? Eu vou te falar sobre os bastidores do setor aéreo, que eu não sei quem te fala isso. São poucas pessoas que eu já vi comentando sobre o assunto. Eu conheço, porque eu conheço muito, né, de muitos mercados, até porque eu participo de vários grupos mastermind, muitas conexões, e eu acabo vendo coisas que outras pessoas não têm acesso. Eu vou comentar sobre isso nesse vídeo aqui. Agora, a recomendação que eu dou para você antes de começar a assistir o vídeo é que primeiro assista o vídeo que eu fiz aqui sobre a Azul, meu último vídeo, onde eu perdi mais um voo, o terceiro voo seguido que eu perco da Azul. E foi quando eu comecei a associar a situação financeira da Azul com o momento econômico do Brasil. Vale muito a pena assistir, tá aqui no encarte. E eu também recomendo que você adquira o livro Enriquecendo com a Inflação. Por quê? Porque lá eu mostro muitas das coisas dos bastidores da economia, como que você pode fazer para alavancar os seus ativos, especialmente em momentos de inflação, e como que você pode usar a inflação a seu favor. Hoje a gente está vivendo um momento muito negativo da economia, que tende a piorar nos próximos meses, e esse livro te ensina não só a blindar o seu patrimônio, mas como fazer dinheiro enquanto a maioria das pessoas está perdendo. Então, adquira o livro, o link está aqui na legenda, e vamos lá falar sobre o comentário do John Rogerson, que é CEO da Azul, que fez um texto no LinkedIn. Geralmente, quando as pessoas fazem texto no LinkedIn, e até por eu conhecer as agências que cuidam dessas contas de CEOs, executivos, eu já sei que muito provavelmente não foi ele que escreveu, foi uma relações públicas ou uma agência especializada nesse tipo de notícia. Mas enfim, é a declaração oficial do CEO, ele tendo escrito ou não, é a mensagem que a companhia está passando aqui, principalmente para, como ele chama aqui, os bondholders. O que é bondholder? Deixa eu ler o texto e eu vou falando aqui, vou comentar. Hoje é um dia muito importante na trajetória da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Estou muito animado em dividir que concluímos um acordo com os arrendadores de aeronaves e com os detentores de títulos existentes, os bondholders da companhia, prevendo um financiamento adicional que nos permitirá continuar em nossa rota de crescimento. Vamos lá. Como eu tinha dito no último vídeo, eu analisei o balanço da empresa, né, através do site Fundamentos, e eu vi que a Azul está com uma dívida enorme em relação à sua receita. E geralmente essas dívidas são em relação ao que ele fala dos arrendadores de aeronaves. A Azul, como companhia aérea, precisa de aeronaves para operar, só que uma aeronave dessas que ela opera custa 100 milhões de dólares. E ela não consegue ter dinheiro para comprar isso de cara, então ela meio que faz um parcelamento dessa aeronave. Se ela não gera receita para pagar, é como se você estivesse comprando um carro financiado. Você está pagando 3 contos ali na parcela do teu carro, só que se o seu salário é 5 mil, as chances são que você não vai conseguir pagar 3 mil reais no carro. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com a Azul. Então ela tem o arrendamento de aeronave, e ela tem o que ele chama aqui de bondholders, que são os donos de bond. Inclusive uma história engraçada, né? Por que a gente fala do bondinho, né? Bondinho lá do Corcovado no Rio. O bondinho vem de bonde, e no Brasil se chama bonde porque as linhas férreas do Brasil foram financiadas com títulos que em inglês esses títulos são os bonds.
Então, aqui no Brasil a gente fala bonde porque o bonde brasileiro foi literalmente financiado com bonds, que são títulos. Então, o bondholder é detentor de um título. É o cara que comprou um título da dívida. É como se, por exemplo, eu preciso de R$100 e eu faço 100 cotas de R$1. E você compra uma cota, um título de R$1 e eu estou te devendo agora R$1 mais os juros. Então, a Azul está falando para os detentores de dívida da companhia que ela conseguiu um financiamento adicional que permitirá continuar na nossa rota de crescimento. A primeira coisa preocupante aí é que, cara, ele está rolando dívida. Isso é um nome bonito para falar que ele está rolando dívida. O que é rolar dívida? Rolar dívida é você está lá com o teu carro que você pagou 3 mil de financiamento, você ganha 5 mil. E aí você consegue um louco para te emprestar 100 mil reais, você vai conseguir pagar esses 3 mil. Mas alguém, em algum ponto, vai ter problema aí se a empresa não conseguir pagar esse diferencial. Então, embora isso seja uma notícia positiva, né, que dá um otimismo para os acionistas, a empresa está financiando um financiamento com outro. Vamos lá. A conclusão desse acordo, feito por meio de negociações amigáveis, fortalece ainda mais a empresa, demonstra a confiança de nossos parceiros, reforça a crença no nosso modelo de negócios e na capacidade de gerar caixa da companhia. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o fato de ter gente apostando na empresa significa que ninguém quer perder dinheiro. O nego não é otário. Embora no mundo o dinheiro esteja em abundância, a galera não quer perder dinheiro. Então, se tem gente apostando na Azul, é porque tem alguém acreditando que a Azul vai performar mais para frente. Eu, no meu vídeo anterior, eu falei que eu gosto muito da Azul. Para mim, é a melhor companhia aérea do Brasil e uma das melhores do mundo. Eu já viajei mais de 60 países. Eu viajei já na Viet Airlines, no Vietnã, viajei já no Iraque, viajei em muitos países, El Salvador, Honduras, e do que eu vi no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, a Azul é uma companhia muito boa. Então ela tem um potencial, tá? Estamos num mercado que é aquecido para a companhia aérea, só que o grande problema do Brasil não é a falta de demanda, o grande problema do Brasil é a situação econômica, é o câmbio muito flutuante, né? Hoje, eu falando aqui, o dólar já está a mais de 5,70, sendo que no governo Bolsonaro ele estava, sei lá, 5,40, 5,50 e já falaram que era muito alto. Então, imagina uma empresa aérea que vende em real, só que ela gasta combustível em dólar. É muito difícil prever, porque você faz o cálculo hoje com o dólar hoje, só que daqui a 6 meses você não sabe quanto está o dólar. Então esse é o grande problema de companhias aéreas, é a insegurança jurídica, é a insegurança econômica e a questão dos impostos. No Brasil a gente tem alguns dos maiores impostos do mundo e isso reflete aí na situação da empresa. Então ter gente confiando em que a empresa vai performar no futuro é de fato positivo. Mas tem doido para tudo. O acordo firmado prevê um financiamento adicional de 825 milhões ainda essa semana, mais 1,4 bilhão após a conclusão de documentações pertinentes e outros 550 milhões após a finalização de condições que estão em negociação. Então eu vou te explicar o que ele falou aqui e por que isso também é preocupante. Tudo que ele está falando aqui, para olhares leigos, parece uma notícia positiva. E quem são os olhares leigos? São os acionistas. É o cara que não está entendendo as entrelinhas aqui. E eu vou até puxar de novo o Fundamentos, que foi o site que eu usei para fazer análise da Azul no último vídeo. Eu vou mostrar por que isso é preocupante. O acordo firmado prevê um financiamento de 825 milhões mais 1,4 bilhão após a conclusão dos documentos pertinentes. Então eles vão aportar quase 1 bilhão na Azul hoje. A dívida da Azul, dívida líquida da Azul está em 29 bilhões. O ativo da Azul, que é a quantidade de coisas que a Azul tem, de patrimônio, de dinheiro e tal,
está em 22. Ou seja, a Azul tem 22, quase 23, vamos pôr 23 aqui. A Azul tem 6 bilhões. Eu vou usar a mesma analogia que eu usei no último vídeo. Imagina que você tem um carro que você está devendo 100 mil reais por esse carro, só que o que você tem de patrimônio é 60 mil reais no banco. É tipo isso. A Azul precisa de 6 bilhões só para que os ativos correspondam à dívida. E eles conseguiram 1 bilhão essa semana, mais 1,4 bilhão após a conclusão de documentos pertinentes. O que é esses documentos pertinentes? Esses documentos pertinentes são condições que os bondholders, né, os novos credores, eles colocaram para a empresa. Geralmente, quando tem essa situação, é porque os caras colocam uma rédea muito curta. Eles encolheram a empresa. Ou seja, o serviço vai piorar muito. Eles vão demitir gente, eles vão cortar, se já cortaram a balinha, agora vão cortar a água. Não estou exagerando, mas é tipo isso. Eles vão fazer condições de economia total, porque o cara quer ver a grana dele de volta. E outra, geralmente em negociações assim, esses caras têm prioridade no pagamento. Então muita gente que está feliz, entre aspas, que vai receber, não fique tão feliz assim. E ainda vai ganhar mais 550 milhões após a finalização de outras condições que estão em negociação. Ou seja, isso não está totalmente em negociação ainda, não está negociado ainda. Então, de garantido, tem os 800 milhões. Aí ainda tem mais 2 bi que, não resolve o problema da empresa. É positivo? É positivo porque tem gente apostando, mas não resolve o problema da empresa. Então vamos seguir aqui. A Azul havia feito em outubro a renegociação de 98% das suas obrigações com arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos originais, ou seja, eles estavam com uma dívida, eles renegociaram essa dívida, resultando no total de 3 bilhões em acordos já firmados. É gente que sabe que não vai receber, imagina que você me empresta 100 reais e eu não consigo te pagar. Você está vendo que eu não vou conseguir te pagar. O que você vai falar para mim é, você me prestou 100 reais, pôs mais 50 de juros, 150. Você vai falar para mim, Scott, paga 110 e está resolvido. É isso aqui. Agora a empresa garante o recebimento do financiamento adicional de 2 bilhões, caminho para os 550 milhões, além de uma adicional de redução potencial passivo em mais de 44 bilhões. Essa redução potencial do seu passivo em 4,4 bilhões é provavelmente algum abatimento da dívida, ou provavelmente é isso, algum abatimento da dívida, não tem muito como reduzir, ou questão de salário, né? Eles vão tentar trazer algum tipo de eficiência ali para algum corte de gastos. Fomos uma das únicas companhias aéreas do mundo que não recebeu aporte governamental direto nos últimos anos, nem busca o caminho da recuperação judicial para sanar as dívidas. Eles deram uma pontada na Gol aqui e deram uma pontada no governo, porque no mundo inteiro, a TAP, várias empresas ITA na Itália, mundo inteiro, companhias aéreas dependem de ajuda do governo para operar, tá? E se você chegou até aqui no vídeo, eu vou pedir que você acompanhe até o final, porque eu vou falar por que as companhias aéreas estão te enganando, por que tudo isso é enganação, qual que é a grande jogada das companhias aéreas, tá? Eu vou falar, não é João Kleber aqui, então continua assistindo, mas antes segue o canal, isso é muito importante para a gente dar continuidade no trabalho, deixa o like, ajuda demais isso, dedica 5 segundinhos aí para seguir, deixar o like, e eu sei que a maioria dos que acompanham aqui o canal não segue esse canal. Então vamos lá, fomos uma das únicas companhias aéreas do mundo que não recebeu aporte governamental direto, deu uma pontadinha ali no governo, nem busca o caminho da recuperação judicial apontado na Gol, porque a Gol recentemente fez uma recuperação judicial e no último vídeo eu expliquei o que é isso. Por isso, graças a essa confiança e respeito adquiridos no mercado, continuaremos sendo uma das empresas aéreas mais fortes e com maior potencial de crescimento. Por fim, agradeço aos nossos clientes, tripulantes e parceiros, ressaltando que esse é um marco importante na história da Azul, que vai nos ajudar crescendo e ampliando o negócio cada vez mais.
A minha análise aqui para o que ele falou é, cara, isso não vai mudar muito o jogo da Azul, mas eu gosto muito dessa companhia aérea. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho bem legal, eles sempre fizeram um trabalho bem legal, eles sempre... Pô, e eu entendi isso quando eu vi um dos diretores no avião, e ele falou, pô, eu sou diretor da Azul, quero conversar com cada um, e ele conversou com todos os passageiros, eu acho isso muito legal, porque a Azul sempre fez uma experiência do cliente muito boa, e eu sempre dou prioridade para viajar com a Azul, sou do programa de fidelidade deles, eu, como expert em gestão, eu vejo que a Azul faz uma boa gestão. Entretanto, você ser bom no que você faz não significa que você vai conseguir fazer isso bem. E a situação da Azul, como eu mostrei no último vídeo, é bem complicada. As ações vêm caindo aqui, ó. Em 2020 caíram 32%, 2021 38%, 2022 54%, 2023 aumentaram um pouco, mas depois de cair tanto, você aumenta, não aumenta o mesmo percentagem, em 2023 caiu 63%. Então, se eu colocar aqui Azul Stock Chart, para ver o gráfico da evolução das ações da Azul, eu vou ver aqui que em 2020, em janeiro de 2020, as ações da Azul estavam, aqui está em dólar, estavam 40 dólares, hoje estão 3 dólares. Então caiu para um cacete, tá? E essa é a situação. Agora eu quero explicar por que que isso não faz diferença para a empresa. Porque uma empresa aérea, ela não ganha dinheiro sendo empresa aérea. E isso muito provavelmente ninguém nunca te contou. Qual que é o grande hack de empresa aérea? As empresas aéreas, talvez você não conheça o termo too big to fail, muito grande para falhar. Empresas aéreas são empresas too big to fail. É por isso que governos, eles aportam em empresas aéreas, porque uma empresa aérea quebrando é muito ruim para um país. Você imagina que num país como o Brasil, que a gente tem 3 principais, tem Gol, TAM e Azul, uma delas quebrando, cara, a gente vai ter muito problema de voo. E isso vai travar negócios, vai gerar insatisfação da população. Então, governos aportam, até porque empresas aéreas são empresas de bilhão. Como eu falei, um avião custa 100 milhões de dólares. Então, quem tem dinheiro é o governo, e o governo faz aporte para salvar companhias aéreas, como salvaram em muitos outros países. Portugal, Itália, enfim. E o que tem a ver o too big to fail com a companhia aérea? A companhia aérea, ela sabe disso. Então ela tem um certo poder de barganha de chegar e falar, porra, se eu quebrar, alguém vai me salvar. Então não vou me preocupar muito com isso. E como que a companhia aérea realmente ganha dinheiro? A companhia aérea ganha dinheiro com um programa de fidelidade. Pensa que a Azul, vou dar o exemplo da Azul, mas vale para as outras. A Gol, TAM e outras em outros países. A Azul é uma empresa listada em bolsa. Isso significa que a Azul tem acionistas. Se você quiser comprar uma ação da Azul, eu consigo comprar. E aí eu seria acionista, eu seria, entre aspas, dono da empresa. Só que os verdadeiros donos dessas empresas, eles criaram programa de fidelidade. Eu sou membro do Tudo Azul, sou membro dos Miles da Gol. Eu não sou membro do Múltiplos da TAM porque é muito ruim. Eles criaram esse programa de fidelidade. O programa de fidelidade nada mais é que um pequeno banco, onde hoje eu compro pontos da companhia aérea, tem um valor lá que eu pago, e eu ganho esses pontos e eu posso trocar esses pontos por passagem aérea. Em vez de eu comprar a passagem aérea, eu compro pontos de antemão para supostamente ter uma vantagem de passagem. Então, em vez de eu precisar pagar a passagem com dinheiro, eu pago com pontos que eu já comprei antes ou troquei por meus pontos de fidelidade do cartão, que nada mais é que dinheiro também. E aí, a companhia aérea, sabendo disso, ela cria um banco e a grana dela está nesse aporte que você faz. Você compra a passagem de antemão.
Muita gente não usa esses pontos, eles expiram. Muita gente usa esses pontos comprando coisas ruins, que são mais caras. E outra, a companhia aérea ganha o poder de multiplicar dinheiro, que é o que o governo faz. Quando o governo imprime dinheiro, isso gera inflação. A companhia aérea consegue imprimir pontos e isso gera inflação na compra de pontos. Eu lembro que antes, alguns anos atrás, eu comprava uma passagem Curitiba-Rio por 2.000 pontos na Azul. Hoje é muito difícil achar por menos de 10.000 pontos. Então, existe essa inflação de milhas. Por quê? Porque as companhias elas imprimem pontos aéreos assim como o governo imprime dinheiro. E é assim que elas ganham dinheiro. Você, acionista, você é dono da Azul, que é a que está dando problema. Você não é dono da Tudo Azul. Você não é dono da Smile, você não é dono da Múltiplas. Só que a grana da empresa aérea está aqui. A empresa aérea é só para o programa de fidelidade funcionar. É só para fazer a pessoa comprar os pontos. E a grana está nos pontos, não está na companhia aérea. A companhia aérea tem que sobreviver para os pontos funcionarem. Então, enquanto a companhia estiver sobrevivendo, enquanto o governo estiver ajudando, vai ser bom para os pontos. Só que você é acionista da empresa. Você está se ferrando. Você saiu aqui de $44 em 2020 para $3 em 2024. Me diz aí nos comentários se você sabia dessa. Se vocês acharem interessante, coloca nos comentários. Scott, fala mais sobre o assunto. E aí eu consigo fazer um vídeo. Só que eu demando, para fazer meus vídeos aqui, eu demando da participação de vocês também. Eu quero saber se é interessante para vocês esse tipo de assunto, tá? E se você chegou até o final aqui, ainda não seguiu, não deixou o like, segue, deixa o like. E eu vou falar novamente do livro Enriquecendo com a Inflação. Por quê? Porque se você teve uma sacada brilhante com isso que eu te passei das companhias aéreas, nesse livro você vai ter 50 outras sacadas. Você vai descobrir coisas que você não fazia ideia. Como, por exemplo, por que ricos compram imóveis? Como que ricos, por exemplo, que ganham 50 mil por mês, conseguem ter patrimônio de 10 milhões, 20 milhões? Porque eles alavancam ativos. Eu tenho um patrimônio muito acima do que eu teria com o mesmo prolabore, com a mesma renda que eu tenho se eu trabalhasse numa empresa. Por quê? Porque eu consigo alavancar ativos. Isso tudo a gente ensina no livro Enriquecendo com a Inflação, onde eu mostro como que você pode blindar teu patrimônio, onde eu mostro como que você pode ganhar dinheiro enquanto outras pessoas estão perdendo. Tá? Me diz aí o que você achou dessa sacada da Azul. Se você acha que a Azul é boa ou ruim, se você acha que vale a pena eu falar mais sobre programas de fidelidade, deixa um comentário aí. A gente se vê na próxima e, como sempre, muito obrigado por assistir.